Olá, gente! Vamos continuar nossas aulas de ecologia. A gente vai falar então de estrutura dos ecossistemas e fluxo de energia. Quando a gente fala de fluxo de energia, a gente vai falar basicamente de cadeia e teia alimentar. E aí vocês podem estar imaginando, por que existe essa foto aí de uma floresta, no caso a Amazônia, pegando fogo? Porque eu gostaria que a gente pensasse na aula de hoje quais são as relações entre as nossas atitudes, as nossas escolhas alimentares, porque a gente vai falar de cadeia alimentar, e as relações que a gente estabelece com os ecossistemas e o que isso influencia em outras cadeias alimentares, beleza? Então, quando a gente fala de estrutura de ecossistemas, a gente tem que retomar aqueles conceitos da aula anterior sobre o que é um ecossistema. O ecossistema compreende, então, fatores vivos e não vivos. Os fatores vivos são, basicamente, todos os seres vivos e a gente pode colocá-los em produtores, consumidores e decompositores. E os fatores não vivos são todos os fatores físicos e químicos que existem no ambiente. E existe uma intensa relação e interação entre esses fatores não vivos e vivos para o estabelecimento das relações ecológicas. E quando a gente fala dessas relações, a gente está falando, muitas das vezes, de cadeia alimentar. O que é cadeia alimentar? Cadeia alimentar ou cadeia trófica. Isso está falando de tróficos é de alimento, então a gente está falando de uma cadeia de alimentos, uma cadeia alimentar. O que significa, O que é a cadeia alimentar? É uma representação, é uma representação linear dos organismos pelos quais flui a energia originalmente captada por autotróficos. Então, basicamente, o que a gente, traduzindo o que está descrito aí, é que existe um fluxo de energia e esse fluxo de energia ele vai passando pelos elos da cadeia. Esse fluxo de energia começa em um ponto e começa justamente com os produtores. E aí, então, a energia que tem ali é passada para todos os outros animais. Então, quando a gente fala de cadeia alimentar, a gente tem que retomar, por exemplo, alguns conceitos da física, conceitos de fluxo de energia. Então, imagine que o planeta Terra ele é iluminado pela luz solar. E aí essa luz solar ela precisa ser convertida em energia química para ser de fato utilizada, essa energia ser de fato utilizada pelos seres vivos. Quem consegue fazer essa conversão de energia física, energia solar e energia química são os produtores, os fotossintetizantes. Então, quem consegue fazer a conversão de energia solar e energia química são as plantas, as algas, por exemplo. Ao fazer isso, elas produzem energia química e essa energia química é passada então para os demais níveis. Quando um animal come uma planta, ele pega uma porção dessa energia que está na planta e utiliza para o seu metabolismo. E aí então ele tem energia contida no seu corpinho, que ao ser comido por um outro animal vai pegar um pouco dessa energia e que vai passar para o nível seguinte se ele for consumido por um outro animal. Então a gente tem aí o que a gente chama de cadeia alimentar. É uma série de organismos, uns se alimentando dos outros, certo? E o que a gente tem que lembrar, sempre quando a gente representa essa cadeia, é que isso representa esse fluxo de energia que vem do sol, que passa para as plantas e então é passada para cada um dos elos da cadeia. Se é um fluxo de energia, esse fluxo de energia ele tem que ser representado e a gente representa com uma seta. A seta representa o fluxo de energia que vai da planta para o consumidor primário, do consumidor primário para o consumidor secundário e do consumidor secundário para o consumidor terciário. Então, se o fluxo de energia é nesse sentido, eu sempre tenho que representar a seta com
né, representando esse fluxo do produtor para o consumidor primário, do consumidor primário para o secundário, do secundário para o terciário, beleza? Então eu estou representando esse fluxo de energia. É possível eu inverter a seta? Não, não é possível inverter a seta, porque o animal, ele come a planta não vai comer o animal, então eu não vou poder inverter isso. Então o fluxo é sempre nessa direção, sempre do produtor até o último nível aí, pode ser consumidor terciário ou quaternário. Todos os níveis, tanto produtor, consumidor primário, secundário ou terciário, são decompostos pelos fungos e bactérias, que são organismos que vão também usufruir da energia que tem em cada um dos níveis aqui, mas eles têm um papel extremamente relevante de quebrar o que está em cada um dos níveis, em cada um do corpinho aí dos seres e disponibilizar em matéria inorgânica, beleza? Então, basicamente, cadeia alimentar é um fluxo de energia e a gente tem elos. Esses elos são os produtores, os consumidores primários, que consomem as plantas, os consumidores secundários, que vão consumir outros animais, que vão consumir os consumidores primários, ou consumidor terciário, que vai consumir o consumidor secundário, beleza? Então a gente tem os elos dessa cadeia. Só que esses elos, veja, eu tenho produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário. Esses elos a gente também pode chamar de níveis tróficos. Tá? Então, o que são os níveis tróficos? São todos esses elos, né? E a gente tem o primeiro nível trófico, o primeiro nível alimentar é o nível que vai produzir energia. Então, o primeiro nível é o produtor, o segundo nível é o consumidor primário, o terceiro nível é o consumidor secundário e o quarto nível é o consumidor terciário. Veja, esses elos, então, né, que a gente chama de níveis tróficos, são os níveis alimentares. Se o primeiro é o produtor, né, o segundo vai ser o consumidor primário e assim sucessivamente. Como a gente tem uma diferença aqui de nominho, né, o segundo nível trófico é o consumidor primário. Então tome atenção quando você for fazer exercícios para não confundir. Tá? O primeiro nível trófico é sempre o produtor. Por quê? Porque é ele que é capaz de converter a energia do sol em energia química, ou energia química na quimiossíntese em energia química disponível para os outros seres vivos, beleza? E decompositor? Decompositor é nível trófico? Não, decompositor não é nível trófico. Como ele usa todos os níveis aqui para se alimentar, a gente acaba não classificando ele como um quinto, sexto, ele pode estar em diferentes níveis aí. Então a gente não classifica como um nível trófico, ele é só decompositor. E quem são cada um desses níveis tróficos? Então, o primeiro nível trófico são os produtores e são aqueles seres que são autotróficos ou autótrofos. Eles vão fazer quimiossíntese ou fotossíntese. Então, vai ter bactéria, vai ter cianobactéria, vai ter alga, vai ter planta nesse nível trófico. O segundo nível trófico são os consumidores primários, são aqueles seres que comem plantas, então são seres heterotróficos ou heterótrofos e são herbívoros, são animais herbívoros, ou então bactérias fermentadoras, por exemplo. O terceiro nível trófico são consumidores secundários, também vão ser seres heterótrofos, são animais carnívoros, então que comem os herbívoros. E o terceiro ou quarto nível trófico, consumidor terciário, são também animais carnívoros ou outros seres que vão consumir esse nível anterior. Então, e aí os decompositores? São fungos e bactérias e eles também têm um papel extremamente importante de pegar toda a matéria orgânica que está em cada um desses níveis e transformar em matéria inorgânica. Vão quebrar então em pedacinhos pequenininhos, né, para disponibilizar para os produtores novamente, beleza? Então, isso é um resumão aí dos níveis tróficos. Bom,
eu falei que é um fluxo de energia, né? Quando a gente fala de cadeia alimentar, é um fluxo de energia. Esse fluxo de energia tem como fonte primária de energia o Sol. Então, os organismos fotossintetizantes, eles são extremamente importantes porque eles vão converter essa energia primária em energia para os demais níveis. São eles que vão conseguir fazer fotossíntese através daquele processo que a gente já viu nas aulas do primeiro semestre em carboidrato. Beleza? Então uma plantinha vai pegar a energia do sol e vai transformar CO2 e água em carboidratos. Tá? Esse carboidrato, então, vai pegar moléculas inorgânicas e vai usar a energia solar e transformar através da fotossíntese em carboidrato, também vai eliminar o oxigênio. Então tem uma transformação energética aqui. Existe a quimiossíntese que também vai fazer esse processo de transformação de matéria inorgânica em matéria orgânica mais complexa. Beleza? No entanto, esses organismos, tanto as plantas quanto os outros seres vivos, os animais e os protozoários, enfim, todos os demais seres vivos, vão pegar essa energia agora disponível para eles e utilizar para o seu metabolismo. Como? Através de respiração e fermentação. E então vai liberar um pouco da energia. Então quando a gente come alguma coisa, a gente pega, vamos pensar em uma fruta. A gente pega a fruta, consome essa fruta, o carboidrato que está na fruta é utilizado pela nossa respiração para produzir o nosso metabolismo e a gente também libera um pouco dessa energia em forma de calor, dissipa-se um pouco dessa energia, dissipa-se um pouco dessa energia também, porque a gente não consegue às vezes quebrar tudo, então a gente elimina nas nossas fezes, na nossa urina, a gente elimina um pouco do que a gente comeu ali da maçã. E sobra um pouco no nosso corpinho para a nossa atividade, beleza? Então, a cadeia alimentar, ela representa esse fluxo de energia, por quê? Vamos lá. A gente tem a energia do sol. O sol, ele fornece energia e as plantas conseguem assimilar essa energia. Então aqui, ó, 1 representa a quantidade de energia que a planta consegue assimilar. Só que a planta também respira, ela também precisa de energia para sobreviver, então ela vai fazer respiração para crescer, para sobreviver. Então ela perdeu um pouco dessa energia porque ela gastou com a respiração. Mas ela incorpora bastante da energia fotossintética em suas partes, em seu caule, nas suas folhas. Quando um herbívoro come as plantas, ele vai pegar essa energia disponível e vai utilizar parte dessa energia para respirar e para respirar e para produzir o seu corpinho. Então a gente perde um pouco dessa energia que ele come, que o herbívoro come, para as fezes, por exemplo, e a gente também perde um pouco da energia pela respiração. Então a gente libera um pouco dessa energia pela respiração. E sobra um pouco no nosso corpinho. Quando um outro animal consome um herbívoro, o que ele vai estar consumindo? O que está no corpinho. Ele não vai estar consumindo, por exemplo, o que foi liberado de energia pela respiração desse indivíduo. Então ele vai pegar só a energia que está no corpinho. Então ele vai pegar menos energia do que esse indivíduo consumiu das plantas. Então perceba que a cada nível trófico, o fluxo de energia a quantidade de energia vai diminuindo. Por quê? Porque a gente utiliza a energia para viver, para manter as nossas funções, perde um pouco da energia pela respiração, perde um pouco da energia pelas fezes e urina, então pelas excretas. Então, a cada elo da cadeia, a gente diminui um pouco dessa energia. Então, a onça vai pegar um pouco menos de energia do que o cervo, o veado, vai pegar quando ele consome plantas. Então, por isso que as cadeias alimentares normalmente não são muito extensas. A gente tem, às vezes, consumidor primário, secundário, terciário, quaternário, mas quinternário ou sexternário quase não existe.
Por quê? Porque a energia disponível em cada um dos elos vai diminuindo. Então a gente tem uma energia que é finita, que ela se acaba. Ela só não acaba do planeta Terra porque a gente tem uma fonte de sol, de luz, que vai então sempre ser convertida em energia química pelas plantas, tá? Então a energia vai fluindo pelo sistema. E a gente perde um pouco, porque nenhuma transformação energética é 100% eficiente, então eu não consigo pegar 100%, a planta não consegue pegar 100% da energia do sol e ela também não consegue passar 100% dessa energia para o herbívoro. O herbívoro também não consegue passar 100% de energia para o carnívoro. Então vai perdendo um pouco de energia a cada elo, beleza? Então a gente vai ter diferentes tipos de cadeias alimentares, mas nunca com muitos níveis tróficos, até quinto, sexto, máximo a gente vai ter. Aqui a gente tem um exemplo de uma cadeia alimentar aquática, que a gente normalmente fala das cadeias alimentares terrestres, mas a cadeia alimentar aquática também é extremamente importante, porque ela sustenta então uma diversidade enorme de seres vivos, e ela vai começar também com um produtor. Então a gente vai ter fitoplâncton, talvez vocês não estejam vendo, né? Minha imagem esteja aqui, mas a gente vai começar com o fitoplâncton, que é um produtor. Aí a gente tem o consumidor primário, que é o zooplâncton, e aí depois um peixe menor, que é a sardinha, consumidor secundário, depois o consumidor terciário, e o quaternário, o topo de cadeia aí, a gente fala, por exemplo, um tubarão. E no final de todo esse processo a gente vai ter bactérias decompondo, não só o tubarão, mas todos os outros aqui, tá? Então veja, a energia sempre flui, né, do produtor para os demais consumidores, beleza? Aí você fala assim, poxa, então quer dizer que o tubarão vai pegar menos energia do que o zooplâncton? Sim. Veja, o tubarão precisa comer muito atum para manter a estrutura dele. Então, por quê? Porque o atum tem menos energia do que a sardinha, por exemplo. A sardinha vai ter mais energia porque ela vai pegar, sempre mais próxima do produtor. Então quer dizer que comer plantas é mais energético do que comer animais. É só você pensar, carboidrato é um alimento energético. Quem faz carboidrato? As plantas. Então são as plantas que têm maior energia, maior potencial energético. E conforme a gente caminha na cadeia alimentar, a gente tem menos energia. Então quando a gente come, por exemplo, um pedaço de carne, tem muito menos energia do que uma planta. Beleza? Poxa, mas aí a gente está falando sempre de cadeia, né? Cadeia alimentar. Mas a gente tem teias alimentares. Por quê? Porque a gente não tem uma coisa isolada, a gente tem um monte de seres vivos que interagem entre si. Então a gente tem teias alimentares. O que é uma teia alimentar? É uma representação de várias vias de fluxo, são várias cadeias alimentares. Beleza? Então, representação de várias vias de fluxo de energia através da população na comunidade, levando em consideração o fato de que cada população compartilha recursos. Então, eu tenho cada comunidade, cada população, a gente tem interações. E aí, cada uma dessas populações, a gente vai ter um tipo de alimento. Então, vamos imaginar. Aqui, a gente pode ter isolado, por exemplo, plantas que são comidas por ratos. Os ratos são comidos por sapos. Os sapos são comidos por gaviões. Então, a gente tem aqui, ó, uma cadeia alimentar. Só que essas plantas, elas não são comidas só por ratos. Podem ser comidas por gafanhotos, podem ser comidas por tartarugas. Os gafanhotos também podem servir de alimento para o sapo. O sapo pode servir de alimento também para a serpente. E a serpente pode servir de alimento para o gavião. Então, a gente tem vários tipos de relações ecológicas aqui. E vários tipos de cadeias alimentares. Quando a gente reúne, então, várias cadeias alimentares, a gente chama de teia alimentar. E aqui já é possível notar que aqueles elos da cadeia, né, de consumidor primário, secundário, terciário, eles vão se
alternar dependendo do tipo de cadeia que a gente isola aqui. Então, imagina uma teia alimentar desse jeito. Veja que aqui tem as plantas, os produtores. Aí quem consome produtor é consumidor primário. Então, temos vários tipos de consumidor primário aqui. Aí, os consumidores primários são consumidos por consumidores secundários. Só que veja, se o sapinho aqui, vamos analisar o sapinho. O sapinho, ele pode consumir tanto um percevejo aqui, uma maré fedida, que é um consumidor primário, então o sapinho será consumidor secundário nessa cadeia. Agora, se eu pegar o sapinho comendo, por exemplo, a joaninha, e a joaninha comendo um outro inseto, sim, joaninhas podem comer insetos, aí então o sapinho não vai ser consumidor secundário, vai ser consumidor terciário, porque ele está comendo um consumidor secundário aqui. Então, dependendo da análise que a gente faz, cada ser vivo pode ser um elo da cadeia. É só você pensar na gente. Quando a gente come uma planta, quando a gente come um alface, por exemplo, a gente é consumidor primário. Agora, quando a gente consome qualquer alimento de origem animal, a gente já não é mais consumidor primário. Se eu comer um pedaço de bife, de vaca, a vaca é consumidor primário. Se a gente consome um pedaço de bife, a gente é consumidor secundário. Então, os animais, como eles têm diferentes fontes de alimento, eles podem estar em diferentes elos de alimentação, beleza? Ótimo. Agora, existem impactos nessas cadeias alimentares? A gente consegue entender quais são esses impactos? Sim, essas cadeias e teias alimentares elas podem ser impactadas. Por exemplo, com impactos na destruição da vegetação, por garimpos, ou pela queimada lá no primeiro slide, ou pelo desmatamento. Isso daqui obviamente interfere nas cadeias e nas teias alimentares, porque eu estou destruindo os produtores e destruindo o ambiente dos outros consumidores e decompositores. E por que isso daqui acontece? Será que existe alguma relação desses crimes com o nosso consumo? Então, quando a gente consome algo que depende de metal, ouro, pedras preciosas ou outros metais, utilizados para outras estruturas, a gente tem que extrair isso da terra e isso destrói o ambiente. Isso pode ser extremamente danoso para dezenas de cadeias e teias alimentares. Quando a gente desmata para pôr, por exemplo, uma agricultura para produzir soja, milho, a gente está destruindo cadeias alimentares para nos alimentar. Então, isso é extremamente relacionado com as nossas escolhas. Então, dependendo do que você escolhe comer, você pode interferir na cadeia alimentar de vários seres vivos. A gente pode, inclusive, eliminar espécies e isso pode impactar também nas cadeias alimentares. Quando a gente eliminou as ararinhas azuis, elas estão extintas, a gente só tem alguns exemplares em cativeiro, mas na natureza não existe, a gente impacta as cadeias alimentares que elas estão presentes. Quando a gente introduz animais, por exemplo, o mexilhão dourado, que veio para o ambiente brasileiro através de água trazida por navios vindos da China ou de outras regiões asiáticas, a gente introduz uma nova espécie que não estava numa cadeia alimentar. Então, quando a gente vai analisar essa cadeia, e daí estou usando um exemplinho bem básico, quando a gente, genérico, se a gente elimina o sapos que estão em extinção também por destruição dos ambientes que eles vivem e um fungo que também está atacando esse grupo de animais, quando a gente destrói esse elo da cadeia, a gente influencia vários outros. Então imagina, se você retira o sapo, quem que vai aumentar em quantidade?
Os ratos, né? Os ratos não vão ter ou vão diminuir os seus predadores. Então, a quantidade de ratos aumenta. Ou então a quantidade de serpentes vai diminuir porque não tem o seu alimento. Então a interferência nos ambientes é extremamente prejudicial para outras relações alimentares. Então é extremamente importante da gente entender e perceber também as nossas atitudes que vão influenciar em outras cadeias e teias alimentares. Por exemplo, né, outro impacto, né, quando a gente usa agrotóxicos, quando a gente tem uma distribuição de veneno nas plantas, quem come essas plantas vai receber esses agrotóxicos. Quem come as plantas vão ser a gente, ou então outros animais que vão acabar sendo contaminados. Existem muitos agrotóxicos que são cumulativos. Por exemplo, o DDT, que já não é mais recomendado no mundo, mas até um pouco tempo atrás estava presente na agricultura. E isso vai acumulando ao longo das cadeias. Então a gente vai ter depois uma aula falando sobre bioacumulação, mas para você pensar agora que a forma como os alimentos são produzidos também influenciam tanto na nossa alimentação como em outras cadeias alimentares. O uso do mercúrio para ter ouro e outros materiais preciosos, a gente também influencia porque eles também acumulam nos organismos. Os plásticos e microplásticos que a gente também joga no ambiente também vai acumular e também vai interferir nas cadeias alimentares. Agora, para finalizar a aula, vamos tentar fazer alguns exercícios aqui com dois exemplos bastante relevantes aí. FUVEST. O cogumelo shiitake é cultivado em troncos, onde suas hifas nutrem-se de moléculas orgânicas componentes da madeira. Uma pessoa, ao comer cogumelo shiitake, está se comportando como? Veja, eu estou comendo um fungo. A gente normalmente coloca o fungo como decompositor, mas aí a gente está comendo o fungo. Então lembra que o fungo a gente não classifica em nível trófico, porque ele pode ter vários níveis, dependendo da cadeia. Então, e aí assim, ele pode consumir tudo, então a gente acaba não colocando ele num nível trófico. Por quê? Porque ele pode ser consumidor primário, secundário, terciário, quaternário, quiternário, né? E aí então, se a gente come o fungo, como é que a gente está se comportando? A gente é um produtor? Não. A gente é o consumidor primário, secundário, terciário ou quaternário? Pausa o vídeo e tenta responder. Então vamos lá, a resposta é consumidor secundário. Por quê? Se o fungo está comendo a planta, então a planta é o produtor sempre, o consumidor primário é o fungo e a gente é consumidor secundário porque está comendo o fungo, beleza? Um outro exercício aqui. Na maioria dos ecossistemas naturais, encontramos vários tipos de produtores e de consumidores. A existência de várias opções alimentares interliga as cadeias em uma teia alimentar, como exemplificado abaixo. Então aqui a gente tem uma teia alimentar, são várias cadeias reunidas. Com base na figura e nos conceitos ecológicos, resolva os itens. A quais ordens de consumidores pertencem a cobra? Veja, a cobra está aqui, né? A cobra pode comer o passarinho, pode comer também o sapo, mas também pode comer o rato, certo? A gente tem essas três setinhas aqui. Então, ela pode ser, se ela é consumidor primário, secundário, terciário, quantas opções? E aí, independente da ordem que ocupam, quantos consumidores pertencem a um único nível trófico? Então, ter um único nível trófico é ter uma única setinha apontada, né? Então, vai ter somente um tipo de alimento que ele consome. Tenta resolver esse exercício. Pausa o vídeo e tenta resolver. Então, a resposta A, que a cobrinha aqui, é consumidor secundário e terciário. É secundário quando consome o rato, porque ele é o primário e ela vai ser o secundário. Terciário, porque quando consome aqui ou a ave ou o sapo, ela está consumindo um consumidor secundário, então ela vai ser terciário. Tá? Aí, um único nível trófico são 5 animais que têm um único nível trófico, certo?
consumidores aí. Então a gente tem o consumidor que tem um único nível trófico 1, 2, 3, temos 4 e 5, certo? Porque eles só consomem, esse daqui só consome planta, esse daqui só consome o rato, esse daqui só consome o gafanhoto e esse daqui só consome o gafanhoto também. A cobra e o gavião, eles recebem mais de uma setinha, então quer dizer que eles vão ter diferentes níveis aí para se alimentar, beleza? Eu espero que vocês tenham entendido, faça um resumo da aula, leia o livro, faça os exercícios da lista e escreva com suas dúvidas. Até a próxima!